Muito bem, vamos ouvir o comentário do professor doutor Edvaldo Brito, meu queridíssimo amigo. Vamos lá. Oferecimento Óticas A Fábrica, que tem um laboratório próprio digital mais moderno do Brasil. É hora de comentário na metrópole. Em terra de cego, quem tem olho é rei. Este ditado de Dona Edith é uma advertência para este momento em que existe a necessidade de aprendizado na escola. Portanto, a mensagem nada tem a ver com a pessoa portadora de deficiência visual, porque, graças a Deus, a tecnologia e a ciência contemporâneas incumbem-se de provar a igualdade intelectual de todos os seres na obtenção desse aprendizado. Logo, é preciso seguir essa advertência de Dona Edith nesse momento em que as autoridades educacionais esqueceram-se de fazer, no tempo certo, o seu dever de casa. Minha primeira e, ao mesmo tempo, última aula presencial, na pós-graduação da Faculdade de Direito da UFBA, ocorreu no dia 3 de março de 2020, início do primeiro semestre letivo do ano passado. Daí em diante, a Universidade Federal da Bahia suspendeu as atividades em sala de aula, reconhecendo assim o seu despreparo para o ensino à distância, o famigerado EAD, e também entendendo corretamente a importância afetiva da interseção professor-aluno na sala de aula. Importância afetiva, estudada por Carlos Benton no seu livro de leitura recomendável, intitulado Construção Amorosa do Saber, ao valorizar, aspas, o relacionamento professor-aluno, escola, família e sociedade, tomado como modelo amoroso e criativo, porque gera uma vivência emocional e prazerosa do ensino para aumentar a profundidade do aprendizado e dificultar o seu esquecimento, aspas. O ensino à distância, portanto, não é uma mera técnica de transmissão de conhecimento. Ele é, na verdade, um instrumento de integração. Por isso, tem sido também um desafio para o professor, que tende a aprender a ensinar por esta forma. Mas até agora, ninguém o doutor dos instrumentos respectivos. Logo, o ensino à distância não é uma simples distribuição de laptops e esperar que disto frutifique um ensino renovado. Até porque, meus amigos, o computador não substitui o professor. Por isso sou contra o tal do homeschooling. E mais, o ensino à distância é para quem? Para quem? Boa parte do alunado ou não tem recursos financeiros para a aquisição desses equipamentos, ou, tendo, não possui o domínio dessa parafernália e disto resulta uma desigualdade social que tira a equidade no ensino. O pior é que, nesse quadro, as autoridades ainda não prepararam o ambiente para o retorno à sala de aula. E o Brasil é o país que há mais tempo está com as escolas fechadas. Ora, e não vai poder reabri-las com atos de perigosidade e com o aprofundamento dessas desigualdades sociais. A perigosidade está evidenciada em um estudo do grupo de especialistas espanhóis em planejamento escolar da Universidade de Granada, de que 20 crianças numa sala de aula tradicional implicam 808 contatos cruzados em 2 dias. Estimaram dessa forma o risco da retomada das aulas lá, em setembro de 2020. Mesmo assim, lá, o resultado do retorno não foi bom. E aqui, gente, nada. É urgente o planejamento da retomada da atividade em sala de aula. É um local de reflexão e de raciocínio. Por que não se resolve por decreto os problemas da retomada da transmissão presencial de conhecimento? E isto tudo sob pena de nunca chegarmos a ser reis nesse mundo contemporâneo de tecnologia, ou seja,
o mundo do saber que se aprende especialmente na sala de aula. Edivaldo Brito, para a Rádio Metrópole. Um excelente comentário de Edivaldo, né? Excelente. E é um começo aí para esse debate em torno disso. Eu vou fazer uma pergunta, Luana, você que tem 2 filhos em escola particular, você à vontade para seus filhos voltarem agora a frequentar a aula? Mário, eu não me sinto segura para voltar agora para meus filhos frequentarem a aula, mas eu entendi perfeitamente, adorei esse comentário do doutor Edivaldo. Meus filhos estudam em escola particular, como você falou. Eu tenho recursos para ter um computador para cada um em casa, né? Eles fazem no celular, tem internet de qualidade, mas eu imagino a maioria que está aí, que não tem como ter acesso à escola, não tem internet em casa, não tem celular, não tem computador, como deve ser angustiante para os pais que estão vendo essas crianças, viram ano passado, estão vendo essas crianças novamente sem aulas. Eu fico pensando também esse outro lado. Mas para mim, que tenho essa oportunidade, eu não me sinto segura para voltar. Só que no estudo híbrido, sim. Eu acho que vai ser uma boa opção para a gente começar a experimentar isso. Que a metade da turma fica em casa, a metade da turma vai para a escola. E aí não teria nenhum tipo de aglomeração. Porque meu filho já é ensino médio, ele tem mais quase 50 alunos numa sala de aula. Então, eu imagino que vai ser impossível não ter aglomeração com todos os alunos. Nardelli, você leva a Cissa para a escola? Eu penso como Luana. Não levo Cissa para a escola agora. Ela também é de uma outra faixa etária, mais difícil de controlar ali os esquecimentos, os abraços, a troca de merenda. A Cissa tem 6 anos, acabou de fazer. Então, é outro processo. Então, não me sinto confortável, mas sim falo do ponto de vista de alguém que tem muitos privilégios e que pode se dar esse luxo. Mas entendo a angústia também da outra parte da população que tem escola pública, que não sabe como é que vão ser os protocolos e que estão sem aulas. É muito complexo, Mário, de verdade. É engraçado, é verdade, eu concordo com vocês. Por exemplo, eu tenho 6 netos que moram nos Estados Unidos, 3 aqui na Bahia. Os 2 aqui da Bahia, porque uma nasceu não tem 1 ano ainda, eles estão fazendo aula remoto. Mas é uma outra condição, né? Cada um tem, como o Luana falou, tem o seu computador, etc, etc. Agora eu fico pensando nas pessoas que têm filhos, que trabalham, e que os meninos estão realmente, as crianças já exasperadas, né, pelo confinamento. Nos Estados Unidos, eu tenho 6 netos em diversas faixas etárias. Os mais velhos, que já têm mais de 15 anos, são 4, eles têm aula remota, todos. Os 2 menores, que têm 7 anos, são gêmeos, eles estavam tendo aula assim como a Luana falou. Tinha dia que eles iam para a aula e ficavam em casa. Quer dizer, havia uma rotatividade com os alunos. Uma turma vai, a outra vai no dia seguinte. Mas agora, a pandemia piorou, não tem aula para ninguém. É tudo no remoto. Agora, aqui entre nós é um problema seríssimo para as pessoas que não têm condições, rapaz, que não tem computador, que não tem internet, porque trabalham para sobreviver e os filhos estão ali. Faz o quê? Terrível isso é terrível. E depois tem o seguinte, escola pública, escola particular, como é do caso do filho de vocês, tem outra condição de se arrumar. E escola privada, ou oficial do governo, da prefeitura, como é que faz? Como é que faz? Vai ter mesmo recurso para poder fazer separação com isso? Por exemplo, nosso querido Madaró assessorou aqui uma escola e estabeleceu uma série de protocolos, inclusive ele fez fizeram um filme, eu vi, tranquilo, tudo bem feitinho. A escola lá de Xorroxó, de Barra do Mendes,
vai ter a condição de fazer isso? Diga, Luana, você ia falar um negócio. Não, exatamente isso, era complementando exatamente isso que você falou, Mário. E outra coisa, por exemplo, no meu caso, que eu fico pensando nas dificuldades que os meninos ainda têm, porque a internet cai, aí não tem uma internet tão de qualidade assim, quando eles reclamam, eu sempre falo isso, imagine as outras crianças. E um ano passado eu acompanhei a angústia de uma mãe de escola pública, de uma menina do 3º ano do ensino médio, Mário, que ia fazer o Enem. Aí eu via desespero da menina procurando aulas para assistir, as aulas que ela podia assistir, e sem nenhum tipo, e conheço o filho de minha prima também era do 3º ano, com todo o apoio, com aula de manhã, aula de tarde online. Eu falei, como é que vai competir, né? Como é que esses 2 alunos vão fazer o mesmo vestibular, o mesmo Enem? Pois é. É justo isso? Pois é isso que os